workshop de focaccia. Então vamos começar o nosso conteúdo, porque, como eu falei para vocês, esse workshop ele vai acontecer em duas fases. Agora, na primeira fase, a gente vai começar com o processo de pré-fermentação até a primeira dobra da nossa focaccia. E a gente vai produzir tudo isso aqui juntos, tá? No segundo momento, o que a gente vai fazer é... Deixa eu até mostrar para vocês. Aqui. Eu não vou abrir ainda, mas aqui está uma massa, que foi a massa que eu fiz ontem. Ela está com 24 horas de fermentação. Essa massa com 24 horas de fermentação é a que a gente vai usar depois para a gente abrir, porcionar e montar os sabores de focaccia que a gente vai assar no final do workshop. Então, são dois processos, tá? O primeiro processo, a gente vai fazer o polish como método de pré-fermentação. A gente vai deixar esse polish crescendo ao longo do workshop. Vocês vão ver o desenvolvimento dele aqui na tela. Enquanto a gente vai desenvolvendo o polish, eu vou trazer para vocês algumas outras informações importantes. A hora que o nosso polish estiver perfeito, bem formatado, pronto para a gente misturar na nossa massa, a gente vai usar aqui a batedeira para fazer a massa. Eu vou falar um pouco mais sobre a massa na mão e na batedeira, mas eu falo depois na hora. A gente vai usar a batedeira para fazer a nossa massa e aí a gente vai reservar essa massa. Essa massa eu ainda vou mostrar para vocês a primeira dobra, porque uma focaccia não precisa de mais de uma dobra, tá? E aí essa massa eu vou reservar e ela vai fermentar para eu usar aqui no restaurante amanhã. E quando eu colocar essa massa para fermentar, eu vou trazer para vocês a massa que eu fiz ontem e a gente vai continuar a partir dela. Então a gente tem um truque de mágica aí que a gente pula 24 horas no tempo, a gente põe uma massa para fermentar, pega de ontem e continua o workshop com a massa já fermentada. Hoje a gente vai usar 6 gramas de fermento biológico seco, 100 gramas de farinha e a gente vai usar 100 ml de água. Então, partes iguais de farinha e água, 6 gramas de fermento. Eu vou começar aqui, entrando com a minha água. E com o fermento, tá? Aqui, basicamente, você não precisa misturar 100%. Só ajudar o fermento a dar aquela dissolvida mesmo. Não deixar ficar muito grumo, tudo. E aí a gente vem com a nossa farinha. Não quero fazer bagunça aqui na cozinha, então vamos de colherada mesmo. Eu estou usando aqui um pote de mais ou menos 700 ml para fazer esse polish, tá? Uma das coisas que faz muita diferença no polish é usar a luvinha, tá? Isso daqui é uma luva de cozinha mesmo. Vocês compram caixas que vem 100 dessas aqui, é baratinho. Basicamente, o que eu faço é isso daqui. Eu tampo a boca do meu pote e coloco a luva dessa forma. Eu vou deixar aqui ao longo dos próximos minutos e o que vocês vão ver? À medida que a levedura começa a consumir a farinha, começa a fazer toda a digestão e a transformação dessa proteína e começa a desenvolver a estrutura do glúten na minha massa, ela começa a liberar os gases da fermentação. E esses gases da fermentação vão começar a encher a luva. Quando essa luva estiver totalmente inflada, é o pico da fermentação. Então você não precisa se preocupar tanto com a temperatura do dia, você não precisa se preocupar tanto com a temperatura da água, porque essas coisas vão influenciar a velocidade da fermentação, não a qualidade da fermentação. Aí. Então assim, o nosso pré-fermento está chegando na altura da luva, ele já mais do que dobrou de tamanho, ele começou por aqui, assim, e a luva já está começando a chegar no ponto. Para facilitar a vida de todo mundo, eu estou usando uma base de 1 kg de farinha, tá? Então, assim, a gente vai fazer a massa com 1 kg de farinha, por quê? Porque a gente vai trabalhar uma hidratação de 70%. E eu queria que ficasse simples para vocês entenderem, para vocês guardarem na cabeça
e vocês não precisarem se preocupar mais com medidas. Quando você for fazer, por exemplo, a tua massa, você já sabe, eu vou usar 1 kg de farinha, 700 ml de água, e aí 10:1 em relação à água e azeite, 70 ml de azeite. Esse é o padrão. A única coisa que vai fugir disso é você lembrar que são 15 gramas de sal, que aí não tem uma relação direta. Mas é 1 kg de farinha, hidratação é 70%. Então, na base do número 7, eu tenho 700 ml de água, 70 ml de azeite. Olha que belezinha. O polish está totalmente inflado, a luva está quase escapando. Então, vamos tirá-la. E assim, aqui no bowl, eu já deixei a minha água aqui. Então, estou com 600 ml de água. Lembrando que 100 estava aqui no polish. E como a gente falou sobre a farinha, eu ia colocar a farinha num recipiente separado. Acabei trazendo para vocês. Para essa aula, eu comprei um pacote de 1 kg de Venturelli. Então, eu já usei ela no polish, ou seja, eu vou colocar o restante dessa farinha aqui na água, porque a base é de 1 kg. Mais uma vez, 100 gramas lá, 900 aqui. Eu não vou nem medir. Aí. Então aqui, no bowl, eu já coloquei os 600 ml de água, 900 gramas de farinha. Agora eu vou colocar o meu polish e eu vou completar a minha base. Olha essa estrutura do glúten. Agora que eu coloquei o polish aqui dentro do meu bowl, eu tô perfeitamente com a minha base de 70% de hidratação. Então, incluindo o polish, eu tenho 1 kg de farinha e 700 ml de água, tá? Agora eu vou entrar com azeite, aquela base, né, de 10:1 com a água e azeite. Aqui a gente tem 70 ml de azeite. Azeite, gente, desculpa, mas assim, não dá para economizar em azeite quando você quer cozinhar, quando você quer fazer focaccia, por exemplo. O sabor, o aroma do azeite, eles invadem a massa. Já me perguntaram muitas vezes se dá para fazer a massa de focaccia na mão, e a resposta simples e clara: dá. É fácil? Não. Por quê? Porque é uma massa bem hidratada. Uma massa bem hidratada significa que ela é muito difícil de você manejar, sabe? Manipular a massa, ela vai grudar muito na tua mão, ela fica muito úmida. Ela precisa desenvolver mais o glúten para ser mais maleável. Se você não vai usar uma batedeira, e a minha batedeira não é boa, tá? Eu vou deixar isso claro, já falei isso no grupo, já falei isso nos vídeos. Minha batedeira não é boa, ela não é profissional, ela só é bonita. Mais uma vez, né? Às vezes eu tenho esse problema, tá? Eu compro coisas bonitas que não são boas. Mas vamos lá. Dá para fazer na mão. O que eu recomendo? Usa um bowl grande, como esse que eu estou usando aqui. Pega com uma colher. Aí você vai descolando, vai fazendo meio que um movimento, quase como se fosse um 8. Você descola a massa da lateral e empurra para o centro. Essa massa já está incorporada. Então aqui, meu polish, minha farinha, minha água já estão aqui incorporados, mas assim, não tem estrutura. O que eu vou fazer? Eu vou levar para minha batedeira e aí eu vou deixar a batedeira fazer o trabalho de misturar. Se eu fosse fazer isso na mão, coloca a mão por baixo do bowl, descola, dobra para o centro. Por baixo do bowl, vai girando o bowl e vai fazendo. 10 minutos você vai fazer isso, vai pôr na geladeira. Vai tirar da geladeira, 10 minutos fazendo isso, aí você vai sentir na massa. Você achou que a massa já está mais homogênea? Beleza, pode seguir. Se a tua massa ainda tem muito grumo, mais 10 minutos de geladeira, mais 10 minutos aqui. Não é sovar, é dobrar. Essa parte vai ser mais barulhenta, tá? Vamos lá, pessoal. Acho que tá de bom tamanho. Quero mostrar para vocês aqui. Seguinte, eu vou colocar essa massa depois no outro recipiente para levar ela para a geladeira, tá? Mas como eu queria mostrar para vocês agora, eu acho que para a primeira dobra, eu vou deixar ela nesse bowl. Então coloquei um pouquinho de azeite aqui no bowl. Untar minha mão também. Tirar essa massinha aqui do gancho. E aí eu quero mostrar para vocês essa primeira textura aqui da massa.
Ó. Olha como ela já segura bastante aqui. Empurra aqui para o fundo. Aí. Acho que agora dá para mostrar bem. O que a gente vai fazer? Assim, essa massa vai ficar para a primeira dobra. É a única dobra necessária. Quem faz bastante pão, quem faz bastante pizza, está acostumado a fazer dobra, primeira dobra, segunda dobra, cada hora. A focaccia, a gente não vai fazer nenhuma dobra além da primeira. Essa primeira dobra, ela serve para organizar a estrutura do glúten. Então eu vou cobrir esse daqui e eu vou reservar esse daqui para fazer a primeira dobra. Então assim, essa estrutura do glúten, a elasticidade dessa massa, isso aqui é o que vocês querem com a massa pronta. É você ver os alvéolos. Isso aqui, lá, depois na nossa massa, vai ser aquela estrutura alveolar. Essa estrutura do glúten bem desenvolvida, olha a elasticidade que ela tá. Então assim, isso daqui é o que vocês vão querer ver depois no dia seguinte. Eu vou fazer só a primeira dobra, mas gente, sempre tem que acontecer um problema, né? Eu só tenho 2 caixas dessa branca que eu uso para fermentação aqui no restaurante. E eu levei uma para casa e esqueci de trazer, e a outra que está aqui está com a massa de focaccia que eu fiz ontem. Então o que eu vou fazer? Eu trouxe esse daqui de volta, que é maior. Eu vou pegar essa massa e eu vou mostrar para vocês só que não é o ideal, porque são 2 bowls, mas só como eu faria essa primeira dobra. Pega a massa, desgruda, aí, dobra ela aqui, dobra de novo. Agora eu vou tirar ela do bowl e passar para esse bowl aqui. Ó, saiu desse bowlzinho, puxei para esse bowl aqui, e aí o que eu vou fazer aqui é literalmente deixar ela uma bolinha. Vou pegar aqui, dobrei para o meio. Ó. Por mais que ela seja mole, ela já está bem mais maleável. Só vou dobrando, puxando as laterais, formei uma bolinha, soltei no bowl. Isso daqui é o que eu faria na caixa branca, onde ela teria muito mais espaço, né? Gente, azeite em focaccia não é só para untar a forma, ele é um ingrediente importante, tá? Então, na massa, só foi aqueles 70 ml. Mas a gente vai pôr no fundo da forma, a gente vai pôr por cima da focaccia, e a gente põe azeite na hora de servir também. A mão com azeite, faz uma bolinha. Olha como ela tá fácil de manipular agora. Fazer uma bolinha e colocar na forminha. E agora ela vai ficar ali. Eu vou chegar, vou pegar mais um pedaço aqui de massa. Faz uma bolinha aqui. Vai dobrando a massa para você deixar a superfície lisa, tá? Para fora. Essa parte de baixo você pode pegar aqui, ó, entre os dedos e fazer quase como se fosse um nozinho e vai girando a parte de cima. Que isso daqui é para a gente não perder os gases, ela vai ficar fechadinha, ó, bem fechadinha aqui. E aí, põe no meio da forma. Vicky, você consegue mostrar o mise en place aqui, para eu explicar para o pessoal o que tem aqui na minha frente? Dá para ver tudo? Dá para ver tudo, menos a panela. Tá. Bem, na câmera de cima não dá para ver a panelinha, mas eu tenho uma panelinha aqui, que tem o açúcar, as uvas, uma parte das uvas, né? E esse Monin Grenadine, que basicamente eu vou fazer a caldinha da nossa focaccia de uva. Aqui eu tenho a manteiga com açúcar mascavo e farinha, que eu vou fazer a farofinha, e é basicamente só com o dedo mesmo. Eu tô deixando essa manteiga, ela vai amolecer um pouquinho mais, que ela tá um pouquinho dura ainda. Depois só misturar realmente com o dedo, açúcar, mascavo, farinha e a manteiga para fazer a farofinha. Não precisa aquecer, tá? Dá para fazer só com a mão. Aqui eu tenho, para toscana, a linguiça toscana defumada, e isso é uma coisa que faz muita diferença nessa focaccia, porque assim, uma focaccia ela é tradicionalmente uma entrada,
Principalmente você pega um sabor como a mediterrânea, que é também vegetariana, então você só está falando ali do tomate, da cebola, do azeite, das azeitonas, com aquele sabor e aquele aroma forte do azeite, e um pouquinho de manjericão. Ela funciona realmente como uma entrada. Depois você tem um prato de massa, alguma coisa assim, uma composição assim fica muito legal. Mas quando você vai para a Toscana, ela praticamente vira prato principal, porque você põe uma camada a mais. Uma vez que você traz ali a proteína, mais o sabor da defumação, ela fica extremamente complexa. Então é muito legal como muda até um pouco o perfil da focaccia quando você tem sabores mais complexos. E aí, para a Toscana, então, é a linguiça defumada, mais o alho, já está o alho aqui picado e frito. Inclusive, vocês já repararam como o alho muda de sabor dependendo da forma como você prepara ele? Pense sobre isso. Daqui a pouco eu vou explicar essa questão do alho na hora que eu for montar, tá? E aqui eu tenho cebola, que eu vou usar tanto na Toscana quanto na Mediterrânea. Eu corto a cebola bem fininha, meia lua, assim, porque ela fica muito gostosa quando você pega cada tirinha de cebola, na verdade, e aí você incorpora na massa quando você vai colocando o dedo ali na massinha da focaccia. Então, basicamente, esse mise en place aqui está montado para eu fazer as minhas 3 receitas diferentes. Um pouquinho mais de azeite aqui por cima. Tem o azeite que já está aqui na forminha. Aqui. Só colocar o dedinho. Esses furinhos aqui, não só o azeite vai incorporar melhor, mas o teu recheio vai incorporar melhor. Aí vou pegar, por exemplo, aqui a nossa Toscana. Vou pegar o nosso alho. Ó, que eu ia falar sobre o alho. Eu perguntei se vocês já perceberam como o alho muda de sabor dependendo da forma como você corta. O alho, ele tem uma substância, uma proteína que é a alicina. A alicina, ela é liberada no momento que você corta o alho. Então, se você corta o alho fatiado, você libera menos alicina do que se você picar o alho. E tem um detalhe, a alicina ela é neutralizada e ela mantém o perfil de sabor dela quando ela é aquecida. Então, se você esmaga um alho, pica o alho bastante, você libera muita alicina antes de você neutralizar, porque é o calor que vai neutralizar a alicina. Se você só fatiar o alho e jogar na panela, ele vai ter muito menos intensidade. Ele vai ter um sabor mais adocicado, ele não vai ser tão pungente, ele não vai ter tanto ardor. Mas se você confitar um alho, que você não cortou, não liberou quase nada de alicina, e você já aplicou o calor, ele vai ficar muito suave, porque a alicina já foi neutralizada naquele alho, mesmo antes de você cortar. Então, quanto mais sabor de alho você quiser, mais você corta o teu alho, e depois você aplica o calor, porque é a quantidade de alicina que você libera que vai fazer ele soltar sabor. Então aqui a gente tem um alho que foi picado e frito. Eu quero muito sabor de alho, muito intenso. Então aqui eu peguei, fiz os furinhos, coloquei os meus ingredientes, ainda coloquei o dedo, joguei eles mais para dentro da minha massa ainda. Tô vindo com o meu sal grosso aqui, só um pouquinho por cima dela, ele vai ser uma surpresinha mesmo quando você está comendo. Tem aqui um mix de ervas. Eu tenho algumas ervas diferentes aqui, orégano, tomilho, manjericão, jogando um mixinho de ervas aqui só para dar aquele aromático mesmo. E eu vou entrar com um pouquinho menos de cebola nessa focaccia. E eu quero que elas fiquem mais por cima aqui. Então assim, a Toscana é assim que eu monto aqui. Aí eu só vou colocar um pouquinho para dentro a cebola, mas a ideia é que a cebola fica mais na superfície dessa focaccia e os outros ingredientes ficam lá para dentro. Então, basicamente, eu montei a minha focaccia toscana aqui. A mediterrânea, eu monto ela é simplicidade, é você realmente perceber bastante o sabor da massa, tá? O que eu faço? Eu pego os tomates inteiros, coloco nas pontas e empurro ele lá para dentro da massa. Você está conseguindo mostrar essa câmera aqui agora? Então assim, ó. O forno está ligado? Quem? Forno. Ainda não.
se quiser ligar lá. Ou, não, deixa, eu já ligo ele Tá bom. para pré-aquecer. Então assim, põe o tomate lá no fundo, ele encosta aqui atrás, empurra a massa para fora, por mais uma no meio, assim, também bem no fundo, e esses tomatinhos, também empurro eles para dentro da massa, mas esses tomatinhos eu quero que eles soltem esse saborzinho dele. Então os tomates cortados pela metade. Tô deixando essas bem recheadas, tá? Azeitona, mesma coisa, empurra lá pro fundo. Essa focaccia, você vai empurrando as coisas lá pro fundo. Tanto que eu nem vim com o dedinho nela aqui ainda, porque eu tô usando o tomate, a azeitona, tudo para abrir essas cavidades. E agora, eu vou trazer o meu azeite. Meu sal grosso. E aqui eu vou espalhar um pouco mais a minha cebola. E eu vou deixar para fazer com o dedinho no fundo, já com a cebola aqui. Mas ó, a minha ideia aqui é empurrar a cebola entre os outros ingredientes. Eu empurro a cebola entre o tomate, entre a azeitona. Nossa, eu tô salivando demais, gente. Tô com muita fome. Essa daqui, quando ela tá pronta, depois de assar, eu ainda coloco manjericão fresco, tá? E mais azeite. E essa última massa, eu vou fazer bem parecido com o que eu fiz com o tomate. Eu vou pegar as uvas e vou enfiar as uvinhas aqui para dentro da minha massa, incorporar bastante uvas frescas. Nossa, essa focaccia é muito espetacular, pessoal. Existe uma uva que a Vicky gosta, é a uva Vitória. Ela é uma uva bem preta, que ela tem um sabor bem intenso. Se vocês encontrarem esse tipo de uva, pode comprar aqui. Nessa focaccia fica espetacular. Aí agora eu vou vir com a nossa calda. E sim, tem bastante azeite na focaccia doce também, tá? Ai, tá quente ainda. Au, meu dedo. Au! Ai. Cuidado. Olha que delícia! Nossa, tá muito bonito. Gente. Mas aquela uva pretinha, ela fica muito mais bonita. É. Agora, a farofinha, basicamente, manteiga, farinha e açúcar mascavo. Mas quem já comeu cuca, essa cuca italiana de vó, sabe que a parte mais gostosa é a farofa crocante. Então a focaccia você já tem essa experiência de uma massa macia por dentro, crocante por fora. Então quando você coloca essa farofinha que vai assar e ficar crocante em cima da focaccia, que traz esse toque amanteigado, e principalmente, ela não é uma massa doce. Isso é uma coisa que eu acho muito importante para vocês entenderem pelo equilíbrio. Não é uma massa doce, não vai açúcar nessa massa. É uma massa de focaccia, uma massa com sabor de azeite, com sabor de fermentação. Mas quando junta com o sabor da uva, que cozinha e explode dentro dessa focaccia, quando junta com o sabor dessa calda, quando junta com o sabor dessa farofinha de açúcar mascavo que vai por cima dela, amanteigada, e essa finalização, por exemplo, com um pouquinho de leite condensado por cima. Gente, assim, experiências. Foi muito gostoso quando a gente fez a primeira vez. E aí você não consegue parar de fazer. Ó, bastante farofinha aqui em cima. E assim, Vicky, eu vou finalizar com leite condensado da mesma forma que eu trago o leite condensado para finalizar, da mesma forma que eu trago o azeite para finalizar as outras focaccias quando ela sai do forno,
eu vou trazer o leite condensado para finalizar essa. Que ela vai sair do forno com essa farofa crocante, e aí eu trago aquele leite condensado, espalho um pouquinho para umedecer, tá? Queimando meu dedo, só para mostrar essa textura aqui, ó. Uau. Como tá macia. Nossa, eu derrubei tudo aqui. Caindo todo o recheio. Essa massa é muito macia. Gente, eu tô queimando muito minha mão. Mas eu queria mostrar para vocês. Ó, a cebola entremeada na massa, os alvéolos aqui, ela super macia por dentro. E nossa, eu queimei muito minha mão. Valeu muito a pena. Nossa, gente, sério. O que eu quero muito de vocês? Se vocês tiverem críticas, sugestões, dúvidas, vocês sabem que vocês podem me mandar. Sugestões, próximos workshops, o que vocês quiserem, vocês me mandam, a gente vai planejar. Boa focaccia para vocês. Por favor, quando vocês fizerem, postarem, me marquem, me mandem, porque eu vou amar ver o trabalho de vocês. E é isso. Muito obrigado e até o próximo. Ai, gente, muito obrigado. A gente ama compartilhar com vocês. E a Tânia falou também que esse workshop foi sensacional. Domingo delicioso. E parabéns pela iniciativa. Tânia, muito obrigada. Sério, obrigado, pessoal. A gente espera voltar mais vezes. E faça essa receita e compartilha conosco depois. E sugestões de quais os próximos workshops, deixa aqui no comentário também. Manda pra gente no grupo ou qualquer lugar que a gente sempre vai estar vendo. Obrigado, pessoal.